Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer ao Bruno pela oportunidade de estar aqui falando para vocês do projeto que a gente está envolvido nele, que tem enormes desafios e oportunidades ainda maiores. Eu quero falar para vocês sobre nanotecnologia, eu quero falar de grafeno e outros materiais bidimensionais. Materiais que estão revolucionando vários setores da tecnologia e que tem um mercado estimado para as próximas décadas, um valor de, pode chegar a $1 trilhão. Eu queria começar com essa transparência, que é uma transparência que eu sempre levo comigo, que foi feita por um prêmio Nobel de Física, Niels Bohr, que diz o seguinte: prediction is very difficult, especially if it's about the future. Eu, até dias atrás, jamais podia imaginar estar aqui com vocês, então estou feliz com isso. O que é grafeno? O que é o grafeno? O grafeno nada mais é do que uma camada, um cristal atômico bidimensional formado de átomos de carbono arranjados numa estrutura hexagonal, como numa colmeia, mas com a espessura de um átomo. A coisa mais incrível do grafeno é que todos vocês já tiveram contato com esse material. Todos nós tivemos contato com o grafeno. A gente nunca se perguntou, todo mundo já usou um lápis, mas ninguém se pergunta por que o lápis escreve. Por que o lápis escreve? Por detrás dessa resposta está a natureza do grafeno. Está o grafeno. Então, se você expande o risco que o lápis deixa no papel, e vai usando um microscópio com maior poder de resolução, você chega a estruturas muito pequenas. O que são essas estruturas? Bom, aí vem a inteligência, a capacidade de grandes cientistas. O que acontece foi o seguinte: em 2004, dois cientistas russos, Andrei Geim e Konstantin Novoselov, pegaram um cristal, certo, de grafite, desses que a gente tem milhares em Minas Gerais, que a gente tropeça nesses cristais. E isso é um grafite. E aí, usando um equipamento muito sofisticado, muito caro, esse equipamento aqui, que nada mais é que uma fita durex, certo? Eles pegaram a fita durex e começaram a esfoliar o cristal de grafite. A esfoliação é muito simples, você coloca em cima do grafite, fica aquela mancha no durex. Aí você pega um outro durex e coloca em cima do durex e vai esfoliando isso sucessivamente, até você chegar com coisas feito essas aqui, essas estruturas, mais claras, mais escuras. Isso aí, qualquer aluno de iniciação científica, aliás, é o primeiro trabalho que a gente dá para um aluno de iniciação científica, é aprender a esfoliar. Você faz esse processo sucessivamente, de 10 a 15 vezes, e você leva no microscópio para analisar essas manchas mais claras. Quando você analisa as manchas mais claras, você observa estruturas muito pequenas. Estruturas muito pequenas. O que são essas estruturas? Bom, se você é bastante paciente, você acha um cristal feito este. Isto aqui, meus caros, é o primeiro cristal atômico que você pode ver a olho nu. Ele tem 1 milímetro de lado, mas a espessura de um átomo. A espessura desse cristal é uma camada atômica. E a gente consegue enxergar a olho nu. Ok, esse foi o primeiro. Em 2004 eles fizeram isso. Porém, a coisa mais importante é o que eles fizeram com esse cristal. Eles usaram os processos tecnológicos conhecidos, fizeram a imagem eletrônica, desenharam o circuito e fizeram um dispositivo feito este. Bom, isso é tecnologia conhecida. O que não era conhecido era o grafeno. Coincidentemente, veja, nós usamos grafite na civilização desde 1564.
Ou seja, o grafite, o grafeno, está debaixo do nosso nariz desde 1564. Apenas em 2004 foi possível realmente isolá-lo. E quando eles isolaram, com aquele circuito que eles construíram, eles fizeram medidas tão espetaculares, e essas medidas foram publicadas nessa revista Science, em 2004. Este artigo fez tanto sucesso em 2004, 2005, que em 2010, nesse curtíssimo intervalo de tempo, estão os dois ilustres cavalheiros recebendo um cheque de aproximadamente $500 mil das mãos do rei e tomando champanhe. Certo? Moral da história, está todo mundo aqui atrás de dinheiro, querendo dinheiro para fazer uma coisa, fazer outra. Não sei para que precisa de dinheiro. Tá certo? Com uma fita Scott e um pedaço de grafite, você consegue ganhar um prêmio Nobel. Então, certo? Essa coisa de dinheiro é muito relativo. É lógico que isso é uma brincadeira, viu, gente? Para poder mostrar que o grafeno tem todas as potencialidades que eu vou mostrar aqui agora, é realmente preciso de usar uma infraestrutura e bastante investimento. Agora, o seguinte, o grafeno não é o único material na natureza com essas propriedades bidimensionais, tá certo? A gente tem outros materiais, certo? É uma família desses materiais que eu posso juntar e formar legos e construir coisas completamente novas. Nós estamos falando de uma família de aproximadamente 2.000 materiais. Nós estamos falando de uma revolução. Uma revolução. Agora, o que tem esse material de tão surpreendente? Tão surpreendente. Por que eles ganharam o prêmio Nobel e por que existe uma grande corrida no mundo por esse material? Veja só, ele é o material mais fino que se tem notícia na natureza, certo? Ele é 1 milhão de vezes mais fino do que um fio de cabelo. Ele é o material mais leve que se tem notícia. 3 gramas de grafeno consegue cobrir um campo de futebol. Eu vou dar um exemplo para vocês da leveza do grafeno. Você pega uma caixa, tipo uma caixa de água de 1 metro de lado, 1 metro cúbico, enche de água, pesa 1 tonelada. Tira a água, fica ar. 1 metro cúbico de ar pesa 1,3 kg. Aí você pega grafeno, que está na minha mão aqui, e você enche, faz um aerogel de grafeno. Tá certo? Um aerogel de grafeno. Enche essa caixa com 1 metro cúbico desse material, vai pesar 160 miligramas. Ou seja, é 7 vezes mais leve que o ar. Eu deixo para vocês aqui olharem. O desafio é, fecha o seu olho e peça para alguém colocar na sua mão e ver se você sente o peso. Por favor. Esse é o aerogel de grafeno. Abre, tá certo? É muito sutil. Você coloca na sua mão, faz isso com o seu colega e passa para frente. É 7 vezes mais leve que o ar. Esse é o grafeno. Ele é transparente, mais transparente que essa janela aqui, 2% de absorção apenas. Certo? Mais forte que o diamante, mais forte, 1.200 vezes mais forte que o aço. Conduz eletricidade melhor que o cobre e melhor condutividade térmica. É um material impressionante. Agora, o que ele tem realmente de fantástico também é isso, certo? Ele consegue ter as propriedades de flexibilidade e transparência do plástico. E ele tem as mesmas propriedades do ito. O ito, esse material de qual é feito, certo, as telas de todos os iPads e celulares que estão aqui. Índio tin oxide. O grafeno tem essa propriedade. Agora, se você combinar essas duas propriedades, você vai fazer com o que não existe. Você vai ter uma eletrônica flexível, certo? Transparente, maleável e esticável. Isso é o futuro. Isso é o que não existe, certo? Um material com propriedades que não estavam disponíveis no mercado, possibilita tecnologias não disponíveis. Esse é um grande desafio e uma grande oportunidade para se trabalhar no grafeno. Bom, como eu estava dizendo, a gente tem inúmeras propriedades físicas, tá certo? Superlativas, que leva a dezenas de aplicações novas. A estimativa de mercado para isso é muito grande.
muito grande. Então, a gente observa a corrida que está para patentes com esse material, de 2005 a 2014. Aqui está em milhares, 9 mil. Somando tudo isso, a gente já tem mais de 25 mil patentes com esse material. Obviamente, quem é que está aplicando essas patentes? A maioria, produtos, a China está fazendo, China, Coreia, Estados Unidos, outros países, tá certo? Se você observar as maiores empresas que estão depositando patentes, número 1 é a Samsung. Só a Samsung já tem quase 500 patentes em grafeno. Certo? Tirando a IBM aqui nos Estados Unidos, o restante são empresas da Ásia. Tá certo? Então, a gente pode esperar uma revolução vindo da Ásia em breve. Bom, eu queria falar um pouco sobre o MACGraph, que é o centro onde nós estamos trabalhando. Esse é um centro que foi inaugurado, certo? Agora, menos de um ano atrás, tivemos a presença do Prêmio Nobel de Física, o professor André Geim, na inauguração, um investimento da ordem de 20 bom, não é 20 milhões de dólares, que agora o dólar caiu, o investimento nesse centro é da ordem de 100 milhões de reais. 100 bilhões de reais. E nós estamos interessados em 3 áreas: fotônica, energia e compósitos. Bom, o nosso centro, que eu convido todos a conhecer, é esse prédio aqui, tá certo? Que tem 7 andares, o térreo, e 2 salas no subsolo, sala limpa, classe 1000, tá certo? E a gente tem um andar aqui inteiramente dedicado à inovação, spin-offs. Esse é um centro totalmente diferente da maioria dos centros que vocês conhecem, tá certo? E essa é a razão pela qual eu estou aqui. A razão é essa: o nosso princípio, o nosso DNA é fazer pesquisa com uma visão de engenharia aplicada para levar o conhecimento científico à sociedade. Isso só pode ser feito através da colaboração com o setor industrial. E nós escolhemos 3 áreas para poder fazer isso. Este centro é um centro que só faz sentido existir com vocês, com o setor produtivo. Nós não fazemos ciência por fazer ciência, certo? Outros centros de excelência fazem isso. O nosso centro é um centro de excelência que quer primar pela excelência de fazer ciência com um objetivo muito claro, definido, ou seja, orientado pelo setor privado. E é isso que a gente está fazendo, tá certo? Para isso, nós contratamos, o centro é formado de 15 professores, mais um professor colaborador, que é da Universidade de Singapura, diretor do Graphene Center, e voltados para essas 3 áreas, fotônica, energia, compósito. A gente tem um grupo de teoria também, isso é importante, e o que nós buscamos é exatamente essa interação com o setor produtivo, para converter conhecimento científico em riqueza para a sociedade. É essa a finalidade do centro. O nosso compromisso, a nossa medida de sucesso final, para nós, o sucesso absoluto significa quando o empresário emitir a nota fiscal. Não é só importante que tenha dado certo, tem que ser um sucesso comercial. Tem que ter a emissão da nota fiscal. Se não houver a emissão da nota fiscal, ok, deu tudo certo, mas não deu tão certo assim, tá certo? Foi um sucesso parcial. Publicamos artigos, demonstramos alguma coisa, mas se não chegar no mercado e não emitir a nota fiscal, ok, não foi um sucesso, vamos fazer outra, vamos partir para outra, tá certo? Quero explicar o modelo nosso, como que a gente funciona. Como eu disse, aqui, essa curva, tá certo? A gente está demonstrando como a gente quer que o conhecimento científico chegue à comercialização. Isso aqui estão os recursos. A gente sabe que para cada 1 milhão de ideias aqui, apenas uma chega lá ao final. A gente sabe que para chegar lá, a gente tem que fazer pesquisa aplicada e o desenvolvimento, e normalmente a curva que descreve a trajetória de ideias é essa aqui, tá certo? E todo mundo conhece o famoso Vale da Morte. Bom, sabemos quem faz o quê em cada uma dessas 4 fases dessa evolução tecnológica, e o nosso centro tem a seguinte diferencial:
Nós fazemos pesquisa básica, e isso é o convencional a maioria dos centros de pesquisa que nós conhecemos, mas o MACGraph prima em estender isso aqui, certo? O nosso leque de aplicação, chegando mais próximo do Vale da Morte até a fronteira do desenvolvimento. Mas a gente sabe, é impossível fazer isso sozinho, nós precisamos de colaborações. E a gente tem as melhores colaborações possíveis, tá certo? Com grandes universidades, as maiores universidades do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Nós estamos falando aqui de Stanford, estamos falando de Berkeley, nós estamos falando aqui de Columbia, nós estamos falando aqui da melhor universidade da Ásia, que é a National University of Singapore, nós estamos falando do SKKU, tá certo, na Coreia, nós estamos falando do Imperial College em Londres, nós estamos falando aqui de Oxford, nós estamos falando aqui de Manchester. Esses são os nossos colaboradores em termos de universidade. A gente precisa também dos centros de pesquisa do Brasil e fora do Brasil. Nós estamos falando de CPQD, nós estamos falando de CTI, nós estamos falando de Embrapa. E a gente também precisa de startups. Se elas existem, se elas não existem, nós temos um espaço para criar as startups. Mas a gente está falando aqui de BR Fotônica, que é uma startup, certo, de Campinas, que nasceu do CPQD, tá certo? E grandes companhias, as grandes empresas com as quais nós já estamos elaborando contratos. E nós temos vários contratos, certo? Que estão sendo elaborados com empresas. Eu vou dizer para você, o número de empresas que têm procurado a gente é mais de 50, mais de 70, mais de 80 empresas estão conversando com a gente. Para a gente ter sucesso, nós precisamos desse ecossistema. O ecossistema é formado por universidades, centros de pesquisa, startups e grandes companhias. Esse ecossistema é o que nós buscamos e é o que nós acreditamos como a chave para o sucesso de levar o conhecimento científico para a sociedade. E a gente sabe que sozinho nós não fazemos. É preciso de ter esse ecossistema. E eu estou muito feliz de estar aqui falando para vocês. Eu espero que a gente ache muitos ângulos ou faces de interação, que é o que a gente sempre busca com o grafeno, tá certo? E que a gente possa fazer negócio. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar falando aqui para vocês do nosso centro, e é isso. Muito obrigado, boa noite.